sei que muitas aqui já foram cheias da presença de Deus, daquilo que Ele já derramou sobre as nossas vidas nessa noite. E não deixe que nada lhe distraia. Não deixe que nada tome o lugar do Senhor na sua vida. Porque Ele tem algo a falar ao seu coração, assim como Ele falou com o meu. Então não deixe que nada distraia você. Se alguém conversar com você, você fala assim, depois, bem amorosamente, depois a gente conversa. Tá certo? Combinado? Se vocês estiverem com calor, não sei se esses ar-condicionados, é porque nós estamos em manutenção, então esses ar-condicionados, não sei se eles estão ligados, mas qualquer coisa é só sinalizar que a gente pode abrir as portas, tá certo? Combinado? Não deixa nem que o calor te distraia, tá certo? E vamos lá. Há uma semana atrás, eu já estava deitada para dormir. E assim, era um enfado, um cansaço, que eu fiquei assim, clamando ao Senhor que me desse descanso. Vocês já se sentiram assim? Cansada. E eu comecei a clamar a Deus. E aí começaram a vir palavras do Senhor para mim sobre descansar. E eu comecei a pensar. Naquela hora eu estava assim, entre pensar e dormir. Então eu fiquei assim, Jesus se cansou. Aí fiquei pensando nos versículos que Jesus tinha cansado. Mas o versículo assim que veio chave na minha mente naquele momento foi: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou eu os darei descanso. Foi exatamente este versículo que veio. E naquele momento, eu consegui descansar. Porque o Senhor me deu aquela porção, e eu me alimentei daquela porção e descansei no Senhor. E o Senhor, Ele falou assim, eu entendi do Senhor claramente, que essa mensagem e essa palavra, ela não deveria ficar somente comigo. Que eu deveria compartilhar essa mensagem. Por quê? Porque nesses dias, nos dias tão cheios de rotinas que nós vivemos, nós todas mulheres aqui vivemos, eu acho que da criança ao adolescente, ao adulto, todas nós vivemos dias tão cheios, tão cansativos, não é mesmo? Então assim, mas essa palavra não é para cansar, essa palavra é para descansar. E ela vem do Senhor para o seu coração, assim como veio para o meu coração. Então, hoje, por isso que esse tema foi descansar também é recomeçar. Descansar também é recomeçar. Então, todas nós, como eu falei, nós vivemos dias cansativos, cheios de atividades. Nós arrumamos a casa, nós fazemos comida, nós levamos filhos para a escola, nós trabalhamos. Cansa já. Enfim, dias que nos levam muitas vezes, infelizmente, a reclamar, murmurar. Às vezes saem da nossa boca palavras de reclamação por esses dias tão cansativos. E infelizmente, o que não tem acontecido muitas vezes no nosso dia a dia são palavras de gratidão ao Senhor por ter uma casa, por ter uma família, por ter um lar, por ter onde trabalhar. E infelizmente é isso que às vezes tem acontecido nos nossos dias, nas nossas vidas. Então, sabe o que pode estar acontecendo? O cansaço pode estar tentando parar você. E infelizmente, isso tem sido uma distração que o inimigo tem levantado sobre as nossas vidas. O cansaço, porque pode prestar atenção que em várias você pergunta: oi, fulano, você está bem? Ai, estou bem, mas estou tão cansada. Não é assim que a gente se encontra.
Ah, estou tão cansada, menina. Aí começa, como dizia, debuiar tudo o que aconteceu no dia de cansaço. Mas, vocês já perceberam que muitas vezes não chega na nossa boca uma palavra de gratidão a Deus? De chegar perto da nossa amiga ou da nossa irmã e dizer assim: rapaz, olha, meu dia está assim, foi assim, cheio, foi um dia assim, mas eu sou tão grata ao Senhor por isso. Eu sou tão grata ao meu Deus, porque eu tenho essa rotina, porque eu tenho saúde para poder andar, porque eu tenho saúde para conversar, porque eu tenho a minha mente aqui para poder pensar nas coisas do dia a dia, organizar a minha vida. Entenderam? Então, assim que muitas vezes nós não temos feito. Nós temos só reclamado e murmurado todos os dias das nossas vidas. Por mais que nós tenhamos o nosso tempo com o Senhor, que nós estamos lá aos pés do Senhor, adorando, clamando, pedindo, agradecendo. Mas quando a gente encontra alguém, a gente não derrama aquilo que a gente ouviu do Senhor. A gente derrama simplesmente aquilo que está no nosso cotidiano, na nossa vida diária e cansativa. Mas o Senhor, Ele, com esse versículo, para mim, Ele trouxe assim um alívio. E é isso que eu quero derramar sobre a sua vida também, porque é isso que o Senhor já derramou na minha vida e eu quero transbordar para a vida de vocês nessa noite. Então, como diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O cansaço às vezes tenta nos sabotar. Muitas vezes nós podemos até estar com o nosso coração alegre, como eu falei, nós estamos na presença do Senhor, mas nós saímos ainda cansados. E sabe o que acontece? Eu não sei você, mas tem situações, quando eu estou muito cansada, eu fico irritada. Você fica assim? Quando você está muito cansada? Pois é, nós ficamos irritadas, nós ficamos estressadas, nós ficamos abatidas. E você acha que é assim que nós devemos viver? Abatidas, sobrecarregadas, cansadas, parecendo que estamos carregando fardos e fardos. Porque nós temos um Deus que pode aliviar nossos fardos. É Ele quem tira de nós os fardos, mas quando nós buscamos nele, e nós quando depositamos nele os nossos fardos, é nele que a gente deposita. Senhor, eu não estou conseguindo, é contigo, Pai. E aí descansa, nós vamos ver no decorrer da mensagem. Então, existe um tipo de cansaço que não é só físico, e você precisa estar atenta a isso. Às vezes, é um cansaço da alma. Cansaço da alma. Cansaço de tentar e não ver resultado. Cansaço de ser forte o tempo todo. Um cansaço de carregar as dores caladas. Até mesmo carregar as dores caladas para o Senhor. Às vezes nós e vocês não têm depositado as suas dores e falado, aberto a sua boca para falar com o Senhor sobre as suas dores. Porque você mesma quer carregar essa dor. Porque você mesma acha que você pode ajustar, que você vai conseguir, eu consigo, eu só consigo. Você não consegue sem o Senhor. Você não consegue se você não fixar os seus olhos no Senhor, derramar sobre Ele toda a sua angústia, toda a sua tristeza, todo o seu cansaço sobre o Senhor. Não consegue sem o Senhor. E aí, muitas vezes nós pensamos, eu preciso continuar, eu não posso parar. Não é isso todos os dias, eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque se eu não fizer, ninguém faz. Vocês já ouviram essa frase? Eita, menino. Então, assim, é isso que a gente pensa, né? Que nós não podemos parar, porque senão
as coisas não vão fluir sem a nossa mão. Mas as coisas não fluem, de fato, se não tiver a mão do Senhor. Aí, o que precisa estar, você precisa estar, é debaixo da potente mão do Senhor. Mas o que Deus está dizendo hoje é para recomeçar. Diga comigo assim essa palavra, recomeçar. Isso, vamos juntas? Recomeçar. Glória a Deus, nós vamos recomeçar. Esse é o ano do recomeço. Aleluia. E você precisa descansar. Nós recomeçamos. Você pode recomeçar e você pode descansar. Quem ama a Deus se cansa? Sim. A gente se cansa, gente. A gente ama o Senhor de todo o nosso coração, mas nós nos cansamos. Eu acho que só de falar vocês já estão cansadas, né? Vocês estão com a cara de cansada. Então, mas em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o cansaço não é o fim, é um sinal. Em 1 Reis 19, 4, 5, e vocês podem ir anotando as referências, mas se tu conseguir, o Anderson colocar aí 1 Reis 19, 4 e 5. Vocês se lembram dessa história que Elias pediu para morrer? Eu vou ler ali, ó. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta. Sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor que meus antepassados. Depois, ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Levante-se, mulher. Em nome de Jesus. Então, Elias, ele pediu para morrer, de tão cansado que ele estava. Imagina o ápice do cansaço deste homem de Deus, um profeta do Senhor. Então ele venceu uma grande batalha, mas depois ele caiu emocionalmente. Isso mostra que você pode ser forte e ainda assim estar cansada. Mas você não vai permanecer no cansaço espiritual. Porque é diferente você estar cansada fisicamente. O que não pode, que nós não podemos é deixar que o cansaço espiritual tome conta de nós. Então, nós estamos vivendo em um tempo onde parar parece errado, né? Parece que descansar, parece que virou fraqueza descansar. Quando as pessoas às vezes veem alguma de nós, não, eu parei, vou descansar. Mulher, descansar, mulher, não, aqui não pode descansar não, bora. Que é isso? Não, nós temos que descansar. Esse grande homem de Deus, ele estava emocionalmente abalado, ele estava com medo, e ele foi para lá descansar, ele foi lá meio que se esconder, mas ao mesmo tempo o Senhor foi lá e mandou que anjos fossem lá, levar pão, levar uma água. E o Senhor ainda deixou que ele, dormisse um pouco. Então dormir não faz mal, gente. Descansar não faz mal, um pouco. Eu não digo muito em excesso, minha gente. Vamos, né? Vamos. Mas assim, vamos organizar, balancear a vida. Dá uma descansada, mas levanta e vai continuar a caminhada. Então, onde nós, nesse tempo, onde as pessoas sempre estão dizendo que é errado, parece que é errado descansar. Nós estamos sempre produzindo, resolvendo, correndo, porque senão as pessoas vão dizer que nós estamos demonstrando fraqueza. Principalmente porque nós estamos vivendo num tempo onde a internet mostra mulheres conseguindo fazer tudo e todas as coisas. Ai, como é bonito, né? Todo mundo consegue tudo. Organizar a vida. E você fica pensando, eu não consigo organizar a minha vida, menino. A de fulano está tão organizada. Aí o que começa a se comparar. Aí
onde se abre uma brecha, onde o inimigo vem e começa a colocar coisas na cabeça. Você não consegue, você não dá conta, e aí você começa a tirar o seu foco do Senhor e começa a focar na vida do outro. Eita, que vida do outro tem sido um negócio que tem, infelizmente, entrado na vida de algumas mulheres, de algumas pessoas, infelizmente. Porque a vida do outro parece bem melhor, mas não. A sua vida é uma vida onde o Senhor te criou com um propósito. Você não está aqui nesta terra, neste mundo, sem um propósito. O Senhor tem planos para você. E Ele diz que Ele tem planos de paz e não de mal. Então, abrindo esse parêntese, se você é uma mulher que se compara com outra mulher, porque está vendo que a vida dela está melhor ou está mais organizada, para em nome de Jesus. E viva a vida que o Senhor tem para você. Então, sim, mas olha o que Deus fez com Elias, né? Deus deu descanso, deu comida, deu água e sono. A história de Elias e o esgotamento emocional mostra sobre um cansaço extremo, sobre um medo, uma exaustão espiritual. Mesmo sendo um profeta poderoso, Elias enfrentou um momento de profunda fragilidade. E nós temos dias de fragilidades em nossas vidas. E isso não quer dizer que o Senhor perdeu o controle da nossa vida. O Senhor continua no controle das nossas vidas. Continua conduzindo as nossas vidas. Agora, nós, como mulheres de Deus, precisamos estar sempre atentas e abertas a receber aquilo que Ele tem para depositar nas nossas vidas e fazer nas nossas vidas. Então, isso revela que homens e mulheres de fé também podem atravessar crises emocionais. Porque, às vezes, olhar uma irmã que tem dias que não está bem, e aí a pessoa tem, às vezes, uns julgamentos assim. Mulher, tu viu fulana? Ixi, menina, e não é mulher de Deus? Não é mulher de fé? E tá assim. Ao invés de você soltar essa palavra, essa frase, você ora por a sua irmã. Você pode, quando você perceber no semblante da sua irmã que ela não está bem, ora por ela. Essa mulher está precisando da sua oração. Ela não está precisando da sua crítica. Ela não está precisando que você vá fofocar sobre a vida dela para ninguém. Porque nos dias maus nós precisamos de mãos que nos levantam. Nós precisamos de bocas que orem por nós. Nós precisamos de mulheres que tenham palavras de fé, de amor, de cuidado. É isso que nós estamos precisando. Então nós precisamos levantar umas às outras e não derrubar com o nosso olhar, com a nossa fala, com o nosso julgamento. Nós não somos juízes de ninguém. Nós somos mulheres levantadas pelo Senhor para levantarmos umas às outras. Em nome de Jesus. Então, que nós sejamos essas mulheres, que a PIB de Serra Talhada continue crescendo com mulheres cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. E que por mais que tenhamos dias de cansaço, mas nós temos um Deus que nos levanta, que nos toma pela mão e nos diz: vamos, você não está sozinha, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando do seu coração. Eu estou cuidando das suas emoções. Então faz isso, mulher. Levanta uma a outra na oração. Quando você estiver no seu tempo, a sós com o Senhor, faz uma lista de mulheres para você orar por elas. Coloca meu nome. Então faz essa lista. Ora por essas mulheres. Porque mulheres levantando mulheres, nós vamos andar, caminhar como um exército poderoso do Senhor. E eu creio em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Então, em segundo lugar, descansar também é confiar. Descansar também é confiar. E essa confiança é no Senhor. Davi, nós vamos agora falar de Davi. Davi, ele viveu muitas guerras, muitas perseguições e momentos de angústia, principalmente quando ele fugia do rei Saul. Mesmo assim, ele aprendeu a descansar no Senhor. E eu fui ler coloca aí por favor, Anderson, Salmos 4. Nós vamos ler o Salmo 4, Salmos 4, lindo. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó homens, até quando vocês ultrajarão a minha honra? Até quando amarão ilusões e buscarão mentiras? Saibam que o Senhor separa para si aqueles que lhe são fiéis. O Senhor me ouve quando eu invoco. Quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios justos e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Puseste no meu coração a alegria maior do que a alegria dos que desfrutam trigo e vinho em tempo de fartura. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Aleluia! É isso, o Senhor nos faz viver em segurança. Ah, Jesus. Davi estava cercado de problemas, mas ainda assim, ele conseguia dormir em paz. E isso só é possível quando há confiança verdadeira em Deus. Nós só conseguimos descansar, repousar, quando nós confiamos verdadeiramente no nosso Deus. Mas você tem descansado e repousado nele? Você tem conseguido dormir em paz? Ou você tem passado noites atribuladas pensando naquilo que você não tem conseguido fazer, porque não depende de você. Tem coisas que não dependem de você. Entrega a Ele o teu fardo. Entrega a Ele tudo aquilo que está tirando a paz do teu coração. Entrega a Ele, porque Ele sabe resolver todas as coisas. Ele sabe direcionar ponto a ponto cada dia da sua vida, da sua caminhada. Salmos 23, 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O descanso de Davi não vinha das circunstâncias, mas da presença do Senhor. Davi nos ensina que descansar não é ter tudo resolvido. Não. É saber em quem você está confiando. Em quem você está confiando? Você está confiando nas suas próprias forças? Ou você está confiando verdadeiramente no Deus que pode todas as coisas? Êxodo 14 diz assim: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalmem-se. Às vezes, a maior prova de fé é parar de tentar controlar tudo. Porque eu tenho tudo muito organizado. A minha vida é muito organizada. Organizar não faz mal, não é errado. Mas muitas vezes nós estamos querendo tomar a frente daquilo que só o Senhor pode fazer. Organize o seu dia, organize aquilo que você deseja. A Bíblia até fala em Provérbios 16:1 que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. É dele que vem a nossa resposta. Então,
Tem uma frase que eu gostei muito hoje, que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi. Ela é de Bill Johnson. Sou chique. Então, ele disse assim: para você experimentar a paz que excede todo o entendimento, você precisa abrir mão do direito de entender. Eu achei muito forte essa frase. Porque nós temos que abrir mão do direito de estar querendo saber todo o caminho. Tudo que Deus vai fazer. Deus tem planos, mas Ele nos revela sempre tudo? Não. Então, quando você não descansa, você tenta carregar o que só Deus pode sustentar. Mas quando você descansa, você declara: eu confio mais em Deus do que na minha própria força. Eu confio no Deus do impossível. Você tem descansado no Senhor? Ou você tem vivido nas suas próprias forças? Pense sobre isso. E se você tem vivido nas suas próprias forças, peça perdão ao Senhor e entregue para Ele. Entregue os seus fardos, entregue ao Senhor e confie nele, e o mais Ele fará. Então nós falamos que descansar também é confiar, mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Em terceiro lugar, que descansar é o começo do recomeço. Descansar é o começo de um recomeço. O recomeço que o Senhor tem para a sua vida. E muitas vezes recomeçar não começa com força, começa com pausa. Às vezes nós precisamos dar uma pausa e ficar somente com o Senhor. A gente acha que recomeçar é fazer mais, é tentar de novo, só que mais rápido. Não, vou tentar de novo, agora eu vou fazer mais rápido. Não. Às vezes ser mais forte, como nós já falamos. Mas o nosso Deus, o que Ele faz? Ele trabalha diferente. Nós pensamos algo, mas o Senhor tem pensamentos maiores que os nossos. E glória a Deus por isso, que Ele tem esses pensamentos maiores que os nossos. Então, a gente acha que recomeçar, como eu falei, né? Eu já falei que é tentar de novo, só que mais rápido, é ser mais forte. E Isaías 40:31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos dizer juntas? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Aleluia! Antes da força vem a espera. Antes do recomeço vem o descanso. Foi o que o Senhor falou comigo naquela noite. Descansa. Entrega os teus fardos a mim. Vinde a mim, você que está cansada, sobrecarregada, e eu vou te aliviar, filha. Então foi isso que Ele falou comigo naquela noite. E eu estou aqui para dizer a você também, mulher, que aquilo que o Senhor falou comigo, eu estou dizendo a você: descansa no Senhor. Vá até Ele, porque Ele tem descanso para você. Então, você não precisa correr para recomeçar. Precisa parar para ser restaurada. Muitas vezes nós queremos começar, como eu falei, correndo, rápido. Tem que ser rápido agora. Não. Você precisa parar para ser restaurada pelo Senhor. Senhor, o que é que o Senhor quer fazer? O que é que o Senhor quer me ensinar? O Senhor tem algo a me falar, Senhor? Nesse recomeço da minha vida, nesta área do descanso, o Senhor quer falar o que para mim, Senhor? Eu não quero, Senhor, sair deste lugar se a Tua presença não estiver comigo. Eu não quero fazer nada, Senhor, se o Senhor não estiver me direcionando. O Espírito Santo de Deus, direcionando a sua vida. Você quer que o Espírito Santo de Deus direcione a sua vida? Você tem certeza que você quer
que o amigo Espírito Santo direciona a sua vida? Ou simplesmente você quer ir dando os passos e o Espírito Santo que venha correndo para lhe alcançar? Você vai esperar o Espírito Santo lhe direcionar e para depois você fazer? O que tem acontecido nesses dias corridos, mulheres corridas, é que temos corrido e andado, tipo assim, ó, vem Espírito Santo, chega! Mas não é assim que tem que acontecer. Se você está fazendo isso, pare. Pare agora. E comece a pedir direção do Espírito Santo e comece a ouvir a direção dele. Ai, gente, não há nada mais incrível do que ouvir a direção do Espírito Santo. Não há nada mais incrível do que sentir o que ele quer fazer a cada passo. Não há nada mais incrível. Se deixe ser restaurada por ele. É no momento em que a gente se permite parar, respirar e confiar em que Deus está no controle, que o recomeço começa a se desenhar nas nossas vidas. Ai, como é lindo! E esse desenho é o desenho de uma caminhada. É uma estrada a seguir. É o desenho que o Senhor quer ir mostrando, pouco a pouco, passo a passo, o que você precisa fazer. Você está disposta a isso? Você está disposta a caminhar com o desenho do Espírito Santo de Deus, trilhando passo a passo a sua caminhada? Então lembre-se que você precisa pausar. E essa pausa, ela é longe de ser um vazio nas nossas vidas. Não é uma pausa de vazio, não. É o espaço onde Deus planta novas forças, novas ideias e uma direção clara. É isso que eu tenho pedido ao Senhor nas minhas orações. E uma vez eu preguei aqui falando sobre uma visão clara do Senhor. Peça essa visão clara do Senhor, porque Ele vai te dar. Ele vai te dar, porque Ele tem me dado. E eu posso testemunhar para você como é lindo aquilo que Ele tem me mostrado, como é lindo aquilo que Ele tem feito. Eu posso testemunhar e vocês conhecem a minha caminhada. O Senhor está querendo te dar novas forças. O Senhor está querendo te dar novas ideias. O Senhor está querendo te dar uma direção clara. Então receba dele, em nome de Jesus, essa nova direção para a sua vida. Então, se hoje você sente que o caminho precisa, que nesse caminho você precisa recomeçar, lembre-se, o começo do recomeço está na confiança e no descanso que só Jesus pode te dar. Só Jesus pode dar aquilo que você precisa. Só Jesus pode te dar o descanso que você precisa. E é lindo descansar nos braços dele. É lindo descansar nos braços do Senhor. Ai, Deus tem um descanso para cada uma de nós. Você deseja esse descanso do Senhor para a sua vida? Descanso, minhas irmãs. Descanso é uma escolha. Amém? Diga assim: eu escolho descansar nos braços do Senhor.
Aleluia. Escolha descansar, mas no lugar certo, que é nos braços do nosso Pai. O Senhor te trouxe aqui nesta noite. O Senhor falou comigo naquela noite. Obrigada. Porque Ele sabe que tem mulheres aqui que precisam desse descanso. Ele sabe que aqui tem mulheres que têm vivido sobrecarregadas. Que infelizmente têm vivido dias de cansaço total, mas que tem achado que é somente um cansaço físico, mas não é. Muitas vezes esse cansaço que você está vivendo é um cansaço espiritual, emocional, e cada tipo de cansaço desse precisa ser investigado, você precisa ser curada nessa área. Se é emocional, procura quem pode te ajudar nas emoções. Se é um cansaço físico, vê um profissional também nessa área. Talvez algumas vitaminas, tomar algumas vitaminas. Mas se é um cansaço espiritual que você tem sentido, busque o Senhor, busque ajuda. Você não está sozinha nessa caminhada. Nós estamos aqui, mulheres de Deus, para ajudarmos umas às outras. Vocês se lembram disso? E que vocês nunca esqueçam disso. Que quando você olhar para a sua irmã, que você perceber que ela precisa de um abraço seu, que ela precisa de uma oração, que ela precisa de um revestimento espiritual. Não se omita, não finja que você não está vendo, só porque você acha que você também está muito cansada, que eu estou muito sobrecarregada, e que você não pode ajudar o outro. Sabe o que acontece muitas vezes quando nós ajudamos o próximo, quando nós ajudamos o nosso irmão, nós também somos fortalecidas. Quantas vezes isso já não aconteceu com a minha vida? Quantas vezes? Então, se o Senhor fez isso na minha vida, tenha certeza que Ele vai fazer na sua também. Então, como o Senhor disse ali a Elias: levante-se mulher, em nome de Jesus, levante-se, vamos adorar o Senhor nesse momento, e diga para o Senhor tudo que está no teu coração. Não hesite em falar com Ele, não hesite em falar para Ele tudo que você está sentindo. Não hesite, nós vamos adorar o Senhor, e você vai dizer ao Senhor, através desta canção, que nos braços dele está o teu descanso. Nos braços do Senhor está o descanso verdadeiro da sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.